Oi, meninas, que frio, né? Nossa, gente, hoje em São Paulo tá fazendo 10 graus. Tô aqui me tremendo, tomando um chazinho quente para dar conta do recado, porque tá muito frio, muito, muito frio mesmo. Então, pega seu cafezinho, seu chazinho e vem aqui conversar comigo. Corre lá na cozinha, pega essa xícara que eu te espero. Olá, mulheres preciosas, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone Santos e esse é o canal Dizendo Verdades. E este é o segundo vídeo que eu prometi para vocês da minha saga, contando como foi ter sido casada com um narcisista. Nesse canal, meus amores, eu tenho o intuito de ajudar mulheres que passam por situações de vulnerabilidade física e emocional. Eu tenho intenção de falar sobre desenvolvimento pessoal nesse canal, porque como eu disse para vocês no primeiro vídeo, eu estou na procura e na busca da minha melhor versão, depois de ter passado 20 anos numa relação abusiva, né, tendo sido casada com um narcisista, estou me recompondo aos poucos, né, então eu já criei esse canal para ajudar as mulheres que passam por essas situações também. Aqui também eu vou ter assuntos como autocura, autocuidado, né? Vamos buscar a nossa melhor versão juntas, né? A gente sair, né, desse fundo de poço no qual a gente se meteu. Meus amores, desculpem, talvez a câmera esteja meio tortinha, né? Porque eu tô gravando para vocês em cima da cama. Tá muito frio hoje aqui em São Paulo, 10 graus, não tá fácil não. Só um chazinho quente mesmo para ajudar. E se tiver tremendo um pouquinho, se vocês perceberem que deu uma tremidinha, é que o colchão aqui, ele é daqueles mais durinhos, sabe? Só que às vezes, né, eu dou uma mexidinha aqui e dá a impressão que dá uma desregulada aí na câmera, tá? Então, meus amores, continuando da onde eu parei, né? Eu dei um breve resumo no que eu ia falar para vocês no primeiro vídeo, né? Falando sobre o meu casamento narcisista. E aqui eu vou continuar do ponto explicando para vocês como foi que eu me casei, né? Eu contei para vocês no outro vídeo que já tinha passado por várias situações, já devia ter cortado ali, já devia ter dado um basta ali. Mas infelizmente eu fui burra o suficiente de me casar, né? Então eu vou contar para vocês como foi. Se você está caindo de paraquedas hoje aqui no canal, então eu recomendo que você assista o primeiro vídeo, né? Dessa saga, né? Dessa fuga, né? Na verdade, para que você possa entender. Eu vou deixar linkadinho aqui em cima, tá? Ou aqui nos cards, ou aqui na descrição do vídeo, para você assistir primeiro aquele outro vídeo, né? O início de tudo, para depois você entender a história daqui para frente, tá bom? Então, meus amores, naquele outro vídeo eu falei para vocês que eu já tinha os meus 3 filhos, né? A Celina, que não é filha dele, é fruto de uma outra relação, de quando eu fugi dele, né? Que foi a única forma que eu encontrei de me separar, mas não adiantou muito tempo, né? Eu não consegui fugir dele muito tempo, porque, né? Como eu falei para vocês no outro vídeo, que eu não ia me estender demais, porque senão ele ia ficar muito comprido. Então agora eu vou contar alguns detalhes, tá? Quando eu fui embora de São Paulo, né, quando eu desisti de tudo, falei, mãe, eu não quero mais, não quero mais. Já tinha falado para ele várias vezes que eu não queria mais continuar na relação, né, não queria mais aquele relacionamento para mim. Infelizmente, ele continuava me seguindo, gente. Era todo santo dia na minha casa, todo santo dia na minha casa. E por mais que eu dissesse não, ele estava sempre lá. E eu sempre com medo. Uma das agressões mais... não foi a pior, não. Mas ela foi a mais humilhante, né? Dando uma explicaçãozinha para vocês entenderem por que eu terminei o relacionamento, dei um basta e fugi para Campinas. Ele tinha muitos ciúmes dos meus amigos. Para vocês entenderem, ele era o tipo de homem que se alguém pegasse na minha mão lá no centro de São Miguel, né? A gente às vezes ia também lá dar uma olhada nas lojas e os vendedores puxam a gente. Aqui em São Miguel eles têm um costume de puxar a gente pelo braço, né? A gente tá andando, eles vêm tocando, olha, deixa eu falar com você, me dá um minutinho de atenção. E se você não dá atenção para o vendedor ou vendedora, isso é homem e mulher, tá, gente? Não é só homem, não. Eles dão um puxãozinho no seu braço, né? Então, assim, aí que você vira, né? Você começa a conversar com a pessoa. Teve um dia que um vendedor, ele tava andando um pouquinho mais atrás de mim, esse meu ex-marido. Eu tava um pouquinho mais à frente, a gente tinha brigado, sei lá.
não lembro o que foi, e a gente tava passando na frente de uma loja de móveis, e o vendedor me puxou pela mão, tava andando, ele pegou na minha mão e falou: oi, tudo bem? Deixa eu falar com você, vamos fazer uma compra hoje, comprar alguma coisa para sua casa. E na hora que eu virei, que o vendedor tava segurando, não foi nem na minha mão, gente, não foi nem assim. Foi mais ou menos por aqui, né? Ele segurou, eu virei e falei para ele: não, eu não quero, né? Não tenho interesse, não vou comprar nada para casa agora, não quero. E nisso meu ex-marido tava atrás, gente, ele virou um. Ele ficou possesso, porque o rapaz segurou na minha mão, sabe? Para ele a culpa era minha. Eu tinha dado motivo para o cara pegar na minha mão, sendo que aqui em São Miguel, todos os vendedores e vendedoras fazem isso. Então ele me puxou pro braço, a gente voltou para casa, ele xingando, falando um monte. Essa aí foi leve, tá? Aí a pior, né? Uma das piores, porque a pior é a que eu vou falar para vocês, aqui desencadeou tudo, tá? Falei para vocês também que ele já chegou a me dar muitas unhadas aqui no colo do meu peito. Eu ia até mostrar para vocês as marcas, mas deixa para lá. Eu, né, dava para mostrar até, mas não vou mostrar não. Depois, mais para frente, se eu me sentir mais à vontade, eu mostro para vocês que eu fiquei com um monte de cicatrizes, tá? Nessa região aqui do colo para cima, próximo do pescoço, que era onde ele ficava me dando as unhadas enquanto ele me xingava. Aí, essa daquele me chamou de Pu amiga. Meus amores, caiu agora de paraquedas no vídeo, assiste o outro para vocês entenderem, tá? Que senão vocês vão ficar um pouquinho perdidas aqui com essas histórias todas. Agora sim, eu vou iniciar falando como foi que eu fugi. Teve um dia que ele pôs na cabeça dele que eu estava tendo um caso, né? Ele sempre colocava na cabeça dele que eu estava tendo um caso. E nesse dia, eu não lembro exatamente o que foi que deixou ele possesso. Eu só sei que ele foi correndo atrás de mim na minha casa, né? Eu tava junto com ele, aí ele começou a surtar, eu corri pra minha casa, pra casa da minha mãe, né? Não pra cá agora, pra casa da minha mãe. Aí eu corri pra lá e eu entrei, né? Só que quando eu entrei, ele começou a gritar lá do lado de fora. O portão da minha mãe, esses portões que tem vãos, sabe? Que a gente pode pôr o braço assim para colocar corrente, tem vãos, né? Não é aquele portão chapado, né? Que é todo fechadinho. É um portão que tem vãos. Então eu entrei e ele ficou me gritando lá, me xingando de tudo quanto é nome, gente. Os nomes mais baixos que vocês podem imaginar. E nisso a minha mãe ouviu ele me xingando e saiu. Foi lá pro quintal. Quando a minha mãe chegou no quintal, ela começou a tentar acalmar o cidadão, né? E aí ele xingando, eu do lado de dentro do portão, tentando acalmar ele, xingando também, que eu já estava irritada, que ele estava falando que eu era traidora, eu já estava irritada. Hoje eu me arrependo de não ter colocado um chifre na cabeça dele, gente, porque olha, se eu tivesse colocado um chifre na cabeça dele, pelo menos ele estaria falando as besteiras dele com razão. Mas não é da minha índole, então, infelizmente, eu podia ter descido o nível dele e ter feito realmente o que ele queria para que ele pudesse reclamar com razão. Aí meu tio ouviu que ele estava me xingando e correu, foi lá pro portão, foi todo mundo mentira, da minha família só tava meu tio e minha tia, Bom, gente, devia ter mais alguém, mas eu tava com tanta vergonha que eu não conseguia nem olhar para os lados. Meu tio chegou, abriu o portão para ir lá sair para falar com ele. Nisso ele empurrou o portão para tentar entrar. Meu tio falou: não, você não vai entrar aqui não. A gente conversa aí fora. Meu tio chegou lá, colocou a mão no ombro dele, começou a conversar com ele. Isso na avenida, gente, um monte de carro passando. Minha mãe mora numa das avenidas mais famosas aqui de São Miguel Paulista. A avenida lotada, porque aqui onde nós moramos é ponto comercial, né? Tem bastante lojas. Na época tinha uma loja de imóveis bem na frente da casa da minha mãe. Aí tinha locadora, né? Porque antigamente tinha locadora, né, gente? Hoje em dia é mais Netflix, né? Então tinha locadora, sorveteria, padaria, açougue, farmácia, todos assim, um do ladinho do outro. Imobiliária, que era do lado da casa da minha mãe. E aí, gente, todo mundo saiu das lojas para ver o que estava acontecendo. E o pessoal ali me conhecia, porque eu cresci aqui em São Miguel Paulista, né?
Eu cresci aqui. Então todo mundo das lojas me conhece. E aí ele começou a gritar para as pessoas que eu era traidora, que eu tinha um amante, que eu não prestava, que eu não tinha um pingo de vergonha na minha cara. E nisso ele começou a falar para os homens que estavam dentro dos ônibus, que tem um farol bem assim na esquina da casa da minha mãe, tem um farol. E naquele farol tem um ponto de ônibus. Então é comum muitos ônibus ficarem parados ali na frente da casa da minha mãe. E nisso, quando os ônibus paravam, ele batia no vidro dos ônibus. Aí quando as pessoas olhavam para fora, ele falava: olha, se você quiser ter né, um caso, né, eu não posso falar as palavras, gente, em respeito a vocês em primeiro lugar, né, porque é muito deprimente, né, muito degradante, sei lá, que palavra que eu posso, né, categorizar isso, é muito vergonhoso, digamos assim, e também por causa do YouTube, né, que senão ele me dá um bloco e derruba o vídeo. Aí ele falava para os caras de dentro do ônibus que quem quisesse ter alguma coisa comigo, que eu era uma pool amiga, que eu fornecia, né, o meu corpo para os homens sem cobrar nada. E ele falava isso por causa do meu amigo, e ele colocou na cabeça que era meu amante. Então todo ônibus que parava, ele batia: olha, é Pu, amiga, pode vir, o telefone dela é esse. E ele começava a falar meu número, sabe? E lá dentro do ônibus tinha outros homens que estavam gravando aquela palhaçada toda. Tanto é que depois disso, eu até comecei a receber mensagens no meu celular, né, de homens se insinuando para mim, por causa disso que ele falou. E aí meu tio começou a dar uns empurrões nele, falar para ele parar, não sei o que. Meu tio entrou e me puxou para dentro. Só que quando ele tava lá e eu vi que tinha gente gravando, eu fiquei irritada. E na hora que eu fui, meu tio foi me puxar para lá, para dentro de casa, eu corri e passei o braço por uma das grades do portão. Uma besteira que eu fiz, gente. Na hora que eu passei o meu braço pela grade, que eu ia dar um tapa na cara dele, sei lá o que passou na minha cabeça, ele segurou meu braço, colocou um pé assim no portão, começou a puxar meu braço. Então, conforme ele puxava meu braço, eu ia batendo o rosto no portão. Daí ele puxava e xingava, e ninguém me socorreu ali, gente. Tinha um monte de homem passando na rua, ninguém fez nada. Minha mãe chorando, tadinha, tentando puxar meu braço. A minha mãe é bem magrinha, sabe? Então ela não tinha força nenhuma. Meu tio pegou e tentando me puxar para dentro. Ai, gente, foi uma palhaçada. Aí, tá, encerrou a briga. Meu tio conseguiu me colocar para dentro. Minha mãe foi para dentro. Deixamos ele gritando lá. Ele ficou por mais 1h30 gritando, me xingando lá. E passando meu número para todo mundo. Depois que ele fez essa palhaçada, ele foi pro bar da esquina e foi lá passar meu número para os homens que estavam dentro do bar. Eu fiquei com tanta vergonha, gente, que eu fugi para Campinas. Foi aí que eu fugi. Fugi. Ai, gente, a bateria aqui, deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, fugi para Campinas. Nisso, eu conheci uma pessoa. Não, mas não logo de início, né? Passaram-se alguns meses. Eu ainda ficava com aquela idiotice na cabeça. Eu que devo ter sido errada, eu que devo ter dado algum motivo para ele ficar assim, a culpa não foi dele. Porque quando você tá com um narcisista, meus amores, uma das principais características é isso. Ele faz você acreditar que a culpa é sua. Ele faz você acreditar que ele é uma boa pessoa e que você feriu os sentimentos dele, que você foi errada, que você fez coisa que não devia com ele. E mesmo sabendo que eu não tinha amante, mesmo sabendo que eu não tinha feito nada, eu ficava com dó dele. E aí eu passei por dias chorando e com vontade de voltar para São Paulo. Nisso eu falei, não posso voltar. Conheci uma pessoa lá e fiz a burrada de ficar noiva. Porque eu pensava na minha cabeça que se eu estivesse noiva, eu não voltaria com ele, né? E nessa época eu não tinha filho nenhum, tá? Só para vocês entenderem. Então, foi esse o motivo da minha separação. Agora, correndo, né, lá na frente, né, vocês sabem, né, no outro vídeo eu expliquei que eu acabei ficando grávida do meu noivo,
né? Aí depois eu acabei descobrindo que eu não gostava dele, não queria ficar lá. Então, pedi desculpas para ele, eu não sabia que estava grávida ainda. Falei, olha, me desculpa, eu não gosto de você. Eu tentei para esquecer a outra pessoa, porque ele sabia, sabe? Eu contei toda a minha história para ele e ele quis, né, ficar comigo. Ele falou que ia me ajudar a esquecer o fulano de tal. Aí eu aceitei, mas depois eu vi que não ia dar muito certo. Pedi desculpas para ele e voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a sentir umas tonturas, umas vertigens, uns enjoos, umas dores no estômago, e eu achei muito estranho aquilo, que eu nunca tinha tido aquilo, né? Então eu fui no médico, e aí o primeiro médico me receitou um omeprazol, porque ele achava que eu tava com gastrite nervosa, por causa de né, tantos problemas que eu passava com meu ex, né, porque ele foi perguntando, né, e eu fui contando algumas coisas. Então ele me passou omeprazol, eu comecei a tomar omeprazol, as dores não paravam e eu comecei a me sentir muito tonta, muito cansada. Aí eu voltei em um outro médico. Nisso, esse outro médico falou assim para mim: olha, vamos ali, né, na sala, você vai deitar na maca para eu te examinar, né? E depois a gente conversa. Eu falei, tá bom. Aí eu deitei, ele subiu um pouco a minha blusa até aqui e começou a palpar a minha barriga. Aí ele falou: olha, você tá com o útero alto. Vamos fazer um beta-HCG que você pode estar grávida. E eu falei, não, não é possível. E aí ele falou, melhor você fazer o beta-HCG, porque aí dependendo do resultado do exame, se der positivo ou negativo, aí a gente prossegue com outras investigações. Falei, tá bom. Fui fazer o beta-HCG, gente, morrendo de medo. E quando eu peguei o resultado, tinha dado positivo. Nossa, como eu chorei, gente. Como eu chorei, como eu chorei, como eu chorei. Já deixo claro que não foi arrependimento da minha filha. Eu chorei porque eu pensei, meu Deus do céu, minha filha ou meu filho vai nascer todo deformado, porque eu estava tomando um remédio forte para dor de estômago. E agora? Aí eu falei pro médico, comecei a chorar, o médico falou, não, vamos pedir um ultrassom, acredito que não aconteceu nada com o bebê, porque você não tomou por muito tempo, vamos pedir um ultrassom. E aí quando ele pediu o ultrassom, que eu vi a minha filha lá, com o bracinho assim, um toquinho do bracinho mexendo, gente, mas eu entrei em depressão, em pânico, em pavor, comecei a chorar. Ai, meu Deus, eu estraguei o braço da minha filha, não sei o que, fiquei morrendo de medo dela nascer deformada, tadinha. Mas graças a Deus, não. Indo lá pra frente, né, ela veio perfeitinha, uma linda menina. Né? Quando eu estava grávida, quando eu descobri a gravidez, depois de uns tempos ele voltou aí na casa da minha mãe, me procurando. E todo mundo falava para mim, minha irmã falava, olha Simone, enquanto você estava lá em Campinas, ele ficava vindo aqui na minha casa todo final de semana, porque ele achava que você estava escondida aqui. A minha outra irmã também, ó, Simone, ele ficava vindo aqui em casa, ficava gritando o seu nome aqui em casa. Meu irmão, né? Então ele foi na casa de todo mundo da minha família encher o saco, gente. Só que quando ele ia na casa dos meus irmãos, dos nossos amigos, ele dava uma de santo. Mais uma característica do narcisista. Na sua frente ele é o capeta, ele é o cão. E na frente dos outros, ele é o santo, ele é o anjo, o protetor, o guardião, sabe? Então na frente dos outros ele me tratava super bem. Nas costas, nossa. Só faltava me jogar no chão e me chutar. Então, as minhas irmãs, meu irmão, ficaram chateados, né? Ai, por que você fugiu dele e tal? Porque eles não sabiam dessas confusões que aconteciam na casa da minha mãe. Porque os meus irmãos moram um pouquinho afastados daqui. E eu, com vergonha, não contava, né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, como ele estava me procurando em todas as casas dos meus irmãos começaram, ai, vai conversar com ele, né? Fala com ele, viu? Né? Conversa com ele. Eu fiquei com dó, fui conversar. E nisso eu já sabia da minha filha, né, do bebê que eu estava gestando. E aí ele me pediu para voltar. Eu falei para ele, eu não posso voltar com você porque eu tô grávida, né? Num primeiro momento eu pensei, pronto, agora ele vai me mandar abortar ou ele vai me espancar para fazer eu perder a criança. Só que não. Assustadoramente ele falou para mim, eu assumo a criança.
eu assumo a criança, eu quero ficar com você, eu assumo seu filho, sua filha, vai ser meu, vou cuidar com todo o carinho do mundo, porque eu vivia pedindo para ele para ser mãe, e ele falava que não tinha capacidade de ser mãe, sabe? E agora que eu estava grávida de outra pessoa, ele queria assumir, mas eu fiquei meio assim, né? Eu falei, e agora? Eu grávida, não vou voltar com o pai da minha filha, o que eu faço? A burra voltou, gente. Eu voltei, gente. Gente, eu não consigo entender as burradas que eu fiz na minha vida, sabe? Às vezes eu fico muito frustrada comigo mesma, eu fico muito triste, muito chateada comigo mesma, porque eu não entendo certas coisas. Voltei com ele. Minha filha nasceu, né? Ele tinha já lido beabá pra mim, que não era pra eu contar nem pra ela e nem pros meus parentes, meus familiares, pra ninguém. Eu já tinha dito pro pai dela que eu estava grávida, só que é outro carápula safado sem vergonha que nunca me procurou pra nada. Pra nada. Ainda pensei, agora vai começar a confusão, porque ele vai querer vir pra cá, vai dar de cara com o fulano e os dois vão, né, degladiar. Mas enfim, não veio atrás de mim pra nada. Depois eu conto pra vocês também essa história aí de como foi o reencontro dele com a minha filha. O encontro, né? Reencontro, digamos assim. Para o vídeo não ficar tão comprido, eu vou correr lá na frente, tá, gente? Só quis contar essa parte da briga, né? Para vocês entenderem por que me separei dele, por que eu fui pro interior e por que eu engravidei de outro homem. Porque se eu não contar direito, vão achar que eu traí ele. E não, eu não traí ele. Eu simplesmente terminei uma relação onde eu estava sofrendo violência física e psicológica, então eu fugi dele. Me relacionei com uma pessoa lá no interior de São Paulo, lá em Campinas, fiquei por um tempo lá e acabei criando um vínculo que pra mim, na minha cabeça, eu ia casar com ele lá. Mas como eu descobri que eu não gostava dele, falei, não, tem que cortar por agora. E quando eu voltei pra São Paulo, que eu descobri que eu estava grávida, tá? Então foi isso. Minha filha nasceu, né? Tudo bem, tava lá, né? Levando, empurrando com a barriga. Os xingamentos não cessaram. As agressões sim, mas os xingamentos não cessaram, né? Me fazia de empregada, né? Ele não podia fazer nada na casa dele, né? Na nossa casa dele, que ele sempre falou que a casa não era minha. Ele sempre falava, a casa não é sua, né? A casa é minha. Quando eu falava para ele, vamos para casa, nem quando a gente estava na minha mãe, por exemplo, eu falava, vamos para casa, eu tô cansada, vamos dormir. Ele, casa? Que casa? Você não tem nenhuma casa. Aquela casa é minha, vamos para minha casa. E olha que eu já estava com ele há muitos anos. Ai, nossa, meus amores, essa minha história, ela tem tantas camadas, mas tantas camadas que ela dá para escrever um livro, sabe? Vou pensar se um dia eu vou escrever um livro sobre a minha história no meu casamento narcisista, porque dá, viu? Dá para escrever um livro. Depois vieram mais 2 filhos, agora desse meu ex-marido. Primeiro veio Mateus, né? E que hoje em dia ele tá com 16 anos. O Mateus, ele chegou para me dar mais felicidade ainda. Já tinha muita felicidade com a Cel. Era, né, uma mãe assim muito realizada, uma mãe de primeira viagem toda bobalhada, né? Porque tive a minha menina. Depois veio o meu menino, né? O Mateus, que hoje tem 16 anos. A Celina hoje está com 19, o Mateus com 16, né? Quando o Mateus chegou, eu pensei que ia ficar só por ali, sabe? Só um casalzinho. E os dois foram, assim, surpresas, né? Não foram planejados, né? Eles vieram para dar uma surpresa, uma alegria a mais na minha vida, porque eu sofria demais. Aí eu acho que Deus olhou lá de cima e falou, deixa eu mandar umas crianças aí para essa mulher se alegrar um pouco mais, que ela anda muito triste. Aí ele me deu a Celina, de 19 anos, que ela tem 19 anos hoje, foi meu primeiro presentinho, né? Depois de um tempo veio o Mateus, né? Que hoje tem 16 anos, que é meu filhote todo abobalhado. Quando eu tô triste, ele vem me fazer dar risada, conta piada, fica dançando na minha frente, fazendo palhaçada. É o meu palhação, né? O Mateus. Eu falo pra ele que ele é o homem da casa. Sempre quando eu preciso fazer alguma coisa, eu falo, cuide dos seus irmãos, você é o homem da casa.
Eu pensei que ia parar por aí, né? Que eu ia ter só a Celina e o Mateu, o meu casal de filhos, e pensei que ia parar por aí. E eu tava super feliz, né? Comecei a fazer aulas de polidense, né? Que era uma forma de um refúgio. Queria sair um pouco daquela coisa ruim que eu tinha. Teve também um episódio de que ele foi na escola de polidense que eu fazia, e porque a escola tinha uma porta estreita e uma escada, ele achou que eu estava trabalhando numa boate. Nossa, isso aí também foi, também foi uma das brigas que ele surtou, quebrou as minhas coisas, enfim. Eu estava fazendo aulas de polidense porque eu queria fazer uma surpresa para ele, queria dançar para ele em um local que eu ia alugar para fazer uma apresentação para ele no aniversário de união, né? De namoro, digamos assim, porque eu já morava com ele há um tempo, mas não era casada ainda, né? Eu vou chegar lá no casamento. Também quebrou minhas coisas, outra briga, né? Eu tendo vários red flags, vários insights assim, e eu não saía disso, gente. Mas também não tinha mais nem como sair, porque eu já tinha 2 filhos, então eu sempre pensava, eu vou aguentar porque eu tenho 2 filhos, eu não posso me desvencilhar disso agora. Ainda não era casada, mas já considerava, porque a gente morava na mesma casa. Então, deu essa briga, depois eu levei ele lá no estúdio de polidense para ele conhecer a professora. Chegando lá, ele viu que tinha casais que faziam aula juntos, né? Ele viu que o nosso polidense que a gente pratica é o fitness, é um polidense esportivo que é voltado para ganho de força, desenvolvimento de coordenação motora, condicionamento físico, enfim. Não tem nada de sensual, né? Não sendo contra quem gosta de fazer o polidense sensual, mas o nosso é o esporte, né? Nós, lá na escola onde eu fazia, era especializada em polidense e fitness, e mais tarde eu criei um estúdio de poli também voltado para essa vertente, né? O fitness. Então, fiz aula por um tempo, e aí depois eu dei a ideia para ele de construir um estúdio de polidense em cima da casa dele, né? Que ele falava que a casa não era minha, então tá bom. E eu, muito besta, né, imaginando, eu tô com ele, a gente não vai se separar, então vou construir com ele aqui em cima da laje mesmo. E aí começamos a construir, né, o estúdio de poli. Eu gastei horrores lá, gastei muito, gente, com material de construção, com espelhos. Lá no nosso estúdio de poli tem espelhos de 5 metros de altura, né, é um galpão que nós fizemos enorme, acho que tem 18 metros de comprimento, assim, a largura eu não sei, mas ele é bem comprido, sabe? E eu coloquei espelhos ali naquele estúdio, da ponta de cá até o final do estúdio. São 18 metros de espelho por 5 metros de altura de espelho, né? Espelhos enormes, porque em estúdio de dança a gente tem que ter espelho, né? Para as alunas se verem e elas se autocorrigirem. Então, gastei com espelhos, gastei com material de construção, gastei com tudo, né? E ficou tudo lá pra ele, gente. Só que no meio disso, né, eu atropelando tudo, antes do estúdio estar completo, né? Eu comecei a construir com ele. Na época eu trabalhava com importação de pentes finos, de aço inox, para retirada de piolhos e lêndias, né? Eu tenho um canal lá, o SOS Mãe Cia, que eu falei pra vocês, onde eu ensino como as mães eliminarem piolhos e lêndias. Eu sou especialista, eu sou autoridade em eliminação de piolhos e lêndias. Inclusive, eu tenho até um curso online que eu vendo através da Hotmart, que ensina, né, como as mães eliminarem piolhos e lêndias, até de bebês recém-nascidos, até pessoas adultas, e como manter a cabeça limpa sem ficar, né, pegando piolho de novo. Então, eu trabalhava com esses pentinhos, com a importação desses pentes, porque aqui no Brasil não tinha. Então, eu ganhava bem. Eu ganhava bem, porque aqui no Brasil não tinha esses pentinhos na época que eu comecei a importar. Então, eu fazia eu tinha um manual de eliminação de piolhos e lêndias, tinha esse pentinho, e eu fazia um kit com um DVD também, com algumas aulas, né, que eu disponibilizava ali para quem comprasse esse kitzinho. Então, eu ganhava muito bem, porque não tinha no Brasil ainda, então eu vendia muito, porque eliminação de piolhos e lêndias, quem é a mãe que hoje em dia não tem o filho com a cabeça empesteada de piolho, né? É só ir pra escola que
os nossos filhos voltam empesteados de piolhos e lendas, né? Então eu vendia muito. E esse dinheiro, ao invés de ficar para mim, né, para eu investir em mim, em algum estudo, alguma coisa que eu quisesse para mim, não, eu comecei a pegar esse dinheiro para investir nesse estúdio de pole dance. E foi aí que eu gastei horrores. E o meu terceiro filho, Vinícius, que hoje vai fazer 11 anos, ele veio numa época muito conturbada, né? Porque eu estava construindo o estúdio de pole, né? O meu ex-marido e eu, nós não pagamos pedreiros, ninguém. Nós dois começamos a construir, né? E nós levamos 3 anos e meio construindo aquele estúdio daquele tamanho todo, todos os dias, trabalhando todos os dias, de domingo a domingo, de sol a sol, de chuva e chuva, e o Matheus e a Celina ali brincando com a gente, sabe? Ali no meio da construção, a gente brincava com eles para não deixar de dar atenção. Quando chovia, a gente mandava eles descerem lá pra casa, né, para baixo lá do estúdio. Mas a nossa vida foi assim durante 3 anos e meio construindo o nosso estúdio. E nesse tempo, né, nesse meio tempo, o Vinícius veio. E aí eu ainda ajudava ele, fazia concreto, subia tijolo, bloco, né, subia em andaimes para levar as coisas para ele, os materiais para ele fazer, né, erguer as paredes e tudo mais. Ou seja, até grávida eu trabalhei, até grávida, com barrigão, até 8 meses e meio, eu estava subindo na escada para ajudar a encher a laje do nosso estúdio, né? O Vinícius aprontando com a mamãe. Quis vir no momento que a mamãe estava trabalhando. E um trabalho pesado, e aquele panção pesado. Mas eu fiquei muito feliz quando eu descobri ele também. Enfim, tive os meus 3 filhos. Comecei a trabalhar no nosso estúdio de pole, né? Ele foi inaugurado, comecei a trabalhar. E eu trabalhei nele durante 8 longos anos, sozinha, dando aulas de segunda a sábado, só domingo que eu descansava. Aí eu trabalhava todos esses dias, e eu trabalhava das 8 da manhã até as 10h30 da noite, né? Só no sábado que eu parava às 6h30, mas era das 8 da manhã até as 6h30, ou seja, eu não tinha vida. E mesmo assim, ele me chamava de porca, porque eu não lavava um banheiro. Como que eu ia lavar um banheiro, gente? Eu tava o dia inteiro dando aula, e ele ficava em casa, porque ele parou de trabalhar, gente. Porque a desculpa dele era a seguinte: como você vai estar dando muitas aulas, não vai ter como levar os meninos para a escola, buscar na escola, fazer comida, então eu vou parar de trabalhar, porque aí eu cuido das crianças, né, e cuido também dos meus pais, né, e aí você pode dar aula tranquila. Então eu ficava o dia inteiro lá, gente, de segunda a sexta, era das 8 da manhã até as 10h30 da noite, e aos sábados era das 7h30 da manhã até as 6h30 da tarde, né, e somente no domingo que eu dormia, que eu descansava, né? E aí ele começou a me maltratar, às vezes eu descia com fome, ele não tinha feito comida, então ele exigia que eu fosse fazer comida, por isso que eu falei para vocês que ele também me fazia de empregada. Eu descia 10 e pouco da noite, às vezes ele comia junto com as crianças, dava banho nos meninos, né? A Celina já tomava banho sozinha, colocava todo mundo para dormir e ia deitar. E quando eu chegava 10h30, como nosso estúdio era em cima da nossa casa, era só eu abrir a porta e, né, trancava lá, fechava o estúdio, descia, né, dava a volta assim, porque não tinha porta por dentro do portão, né, eu tinha que abrir, o estúdio tá aqui, eu tinha que abrir a porta do estúdio, né, sair, fechar o estúdio, abrir o portão de casa, que era um portãozinho fino que ficava do lado, e descer as escadas. Às vezes eu descia lá, gente, estava tudo escuro, as crianças já estavam dormindo, ele já estava dormindo, e eu descia cansada e com fome, ia procurar uma comida, não tinha. Não tinha. E às vezes eu tão cansada, com dor no corpo de dar tantas aulas, segurar tantas pessoas, às vezes eu ia dormir até com fome. Eu chegava, tomava um banho e ia dormir com fome, porque ele já tinha jantado com os meus filhos, já tinha colocado meus filhos na cama, já tinha ido dormir, e tinha me deixado lá, com fome. Aí, quando eu estava um pouco mais disposta, eu fazia um miojo, pegava um pedaço de pão seco, que eu sempre adorei comer miojo com pão seco. Pegava o pão assim, cortava, colocava no miojo, ia comendo,
e pensando na minha vida, né? Eu não sabia mais o que fazer, gente. Eu não sabia mais, porque eu pensava, não vai ter escapatória para mim mais, meu, nunca mais. Porque mesmo depois de 3 filhos, mesmo depois de ter construído, né, o nosso patrimônio, mesmo depois ele ver que eu trabalhava direto e tudo mais, eu não prestava, eu era porca, eu era isso, era aquilo. Ele tinha a cara de pau de elogiar as esposas dos amigos dele na minha frente e olhava para mim e falava, não sei porque você não é igual fulana, porque a fulana ajuda o marido dela em tudo. E eu que pagava todas as contas de casa, eu que fazia as compras de casa. Antigamente, quando eu não tinha o estúdio de poli, quando eu não tinha condições de construir o estúdio de poli em cima da casa dele, ele jogava até um ovo na minha cara, né? Quando eu estava desempregada, ele falava para mim, até o ovo que você come, quem paga sou eu. Ou eu ou sua mãe, porque você não tem condições de pagar nem o próprio ovo que você come, né? Então ele já me humilhou muitas vezes, diversas vezes. E aí, mesmo eu vendo que aquilo ia dar ruim em algum momento, gente, ia dar ruim mais, né, ainda, ia dar pior, né, do que já tinha dado. Então, ao invés de eu, sei lá, não devia nem ter construído o estúdio, porque eu me amarrei mais ainda, né, fiquei mais amarrada ainda, construí o estúdio, enfim. Um belo dia, eu falei pra ele assim, eu tinha amigos da minha adolescência que gostavam de flashback, assim como eu. Não sei se vocês já participaram daquelas festas de flashback, de juntar os amigos para ouvir música dos anos 70, 80, 90, 2000. Então, eu tinha vários amigos que gostavam dessas músicas, né, de flashback. Ai, gente, já deu até um calorzinho, já até tirei a coberta. E a gente, depois de um tempo, né, todo mundo casou, todo mundo teve seus filhos, construímos famílias. Então a gente sempre fazia um encontro uma vez por mês para todo mundo conhecer as famílias uns dos outros, né, uns dos outros. Então, o meu amigo, que era o responsável pela festa, falava para mim, Simone, você vai vir, né? Você vai trazer seu marido, seus filhos para eu conhecer, né? Pra gente conhecer. Eu falei, sim. Tanto é que uma vez nós fomos e foi super legal. Ele conheceu meus amigos, fez amizade com eles, né? Meus filhos foram lá brincar, comeram churrasco, se enturraram de comer churrasco, né? Foi uma tarde maravilhosa. Uma das vezes. Na segunda vez que ia ter esse encontro, né, com os meus amigos do flashback, eu falei para ele, nego, dia 17 de fevereiro de 2017, gente, eu lembro dessa data como se fosse ontem. Eu falei para ele no dia 16, né, no sábado, né, um dia antes, eu falei para ele, nego, amanhã é nossa festa lá, tá, o encontro lá dos nossos amigos, do flashback. Vai ter churrasco, então se você for jogar bola, não come lá com o pessoal não, vem para casa, só joga e vem para casa pra gente comer lá na festa, porque ele sempre ia de todos os domingos ele ia jogar bola e os amigos dele faziam churrasco. E nesse churrasco eles enchiam a cara também, ou seja, o meu ex-marido ele sempre chegava bêbado em casa, sempre. Então às vezes ele chegava rindo, contando piada, não sei o que, ia deitar, ia dormir. Às vezes nem almoçava, fazia a comida, deixava tudo pronto, mas ele nem almoçava com a gente. Às vezes eu falava para os meus filhos, vamos esperar o papai chegar que a gente almoça todo mundo. Mas às vezes ele chegava tão bêbado, que ele não almoçava com a gente. E eu falava, você não vai almoçar? Ele falava, não, já comi churrasco. Aí ele passava direto pro quarto, deitava, ele chegava às 2 horas da tarde, ele dormia das 2 até às 10 da noite. Aí depois das 10 da noite que ele acordava para comer mais alguma coisa e voltava para a cama. Né? E eu e os meus filhos ficávamos sozinhos no domingo, que era o único dia que eu tinha de folga, que a gente podia passear, fazer algum programa com as crianças e não podia. Então, no sábado, né, um dia antes da festa, eu falei para ele, olha, nego, não bebe, não come, porque senão quando você chegar, você não vai estar não vai ter espaço na sua barriga para comer lá, né? Até brinquei com ele. Ele falou, não, nega, eu não vou comer lá, eu vou só jogar bola e já volto pra gente ir. Eu falei, tá bom. Nesse dia, nós íamos na casa da minha mãe buscar minha filha, que a minha filha, ela foi dormir, né, ela foi passar uma noite com a minha mãe, porque ela queria ficar uma noite com a minha mãe, então ela foi dormir lá com a minha mãe, e no domingo, assim que o meu ex-marido chegasse,
os meus filhos, meus outros 2 filhos, o Mateus e o Vinícius, já estariam prontos. Então a gente só ia pegar as coisas e passar na minha mãe, buscar a Celina para poder ir para a festa. Como sempre, o meu ex-marido, ele chegava tarde, né, do futebol e já chegava bêbado. Por mais que eu tivesse pedido para ele não beber, ele bebeu. E esse foi o pior dia da minha vida, gente. Esse foi o dia, o pesadelo. Foi o pesadelo. E vocês vão entender por quê. Que foi o que eu contei pra vocês lá no primeiro vídeo, que eu dei um spoilerzinho, né? Não esquece, caiu de paraquedas, assiste primeiro outro vídeo. E já vou falando pra vocês também, gente, que se vocês têm gatilhos com... Até eu tenho. Nossa, só de lembrar já... Se vocês têm gatilhos com doméstica, eu peço que vocês saiam do vídeo agora, tá? Saiam do vídeo agora. Pode assistir um outro vídeo que vocês queiram aqui do canal, mas se você tiver muito gatilho com... é melhor não assistir a partir de agora. Aí, se você não tiver gatilhos, quiser continuar, continua, para vocês irem percebendo como o narcisista faz. Bom, vou me recompor aqui, desculpa, gente. A porta de casa, né, a escada que dava da rua para dentro da nossa sala, era aqui de lado, né? Tinha um corredorzinho. Imaginem aqui, ó, tô de frente com vocês. Aqui fica o sofá da minha sala, da nossa sala, né? Sala dele. Sofá aqui, aqui tem o corredor, e logo nesse corredor, no finalzinho do corredor, tem uma porta que dá pra rua, a escada que vai pra rua. Aí, na minha frente, aqui na diagonal, tem uma mesinha, que nós deixávamos um computadorzinho ali, porque quando as crianças iam assistir, né, iam almoçar, a gente colocava eles ali pra assistir. Como ele demorou demais, eu coloquei comida para os meus filhos, que eles estavam com muita fome. E eu fiquei esperando ele chegar para almoçar. E aí, então, eu deixei o Mateus assistindo no computador, sentadinho aqui na minha frente, na diagonal minha frente. E o Vinícius estava sentadinho aqui do meu lado no sofá. E eu estava dando comida na boca do Vinícius, porque o Vinícius, nessa época, ele tinha uns 2 aninhos, se não me engano, foi 2017. Ai, gente, não sou de exatas, tá? Então me desculpem. O Vinícius tinha por volta de uns 2 aninhos, né? O Mateus tinha por volta de uns 8 anos, acho que é isso. Então, eu preferia dar comida na boca do Vinícius, porque aí ia mais rápido, né? Estava eu sentada, meio de lado, dando comida na boca do Vinícius, quando meu ex-marido chegou, xingando. Ele já estava super embriagado, e ele desceu a escada xingando, falando um monte pra mim. E eu fiquei quieta, mas teve uma hora que eu virei o rosto pra ele. Aí eu falei pra ele, nós não íamos pra festa dos nossos amigos? A festa de flashback, nosso churrasco? E ele falou pra mim, meus amigos? Nossos amigos? Não, seus amigos. E aí ele falou, e aliás, eu acho que você só quer ir nessa festa pra você reencontrar o seu amante. Ou seja, ele foi pro futebol, encher a cara de bebida pra vir falar pra mim o que tava passando na cabeça dele. Na cabeça dele, esse meu amigo, que ele não sei de onde, enfiou na cabeça dele que eu tinha um caso, tanto é que eu até me afastei desse meu amigo, justamente pra gente evitar a confusão, tanto pra ele quanto pra mim. Mas ele enfiou na cabeça dele que esse meu amigo ia estar lá nessa festa. E ele colocou na cabeça que eu estava querendo ir na festa pra reencontrar o meu amante. E eu falei pra ele, você tá ficando maluco, você não viu da última vez que nós fomos todos juntos, você viu que lá tem todos os meus amigos levam suas esposas, todas as minhas amigas levam seus maridos, levam os filhos, é uma festa para reencontrar as famílias, os amigos, é uma festa familiar, eu vou levar você e os meus filhos, eu não vou sozinha, você devia estar com alguma coisa na cabeça se eu fosse sozinha. Mas vocês vão comigo. E aí ele começou a falar que não ia em lugar nenhum, começou a me chamar de vagabunda e um monte de outras coisas. Nisso,
o meu filho, ele já deu uma olhada assustado, o Mateu, que estava sentado na frente de comida, já olhou assim meio assustado, e o Vinícius também. E aí ele começou a xingar um monte, eu falei, deixa pra lá, não vai ter festa mesmo, né? Aí eu virei e continuei dando comida na boca do Vinícius e ele foi pro quarto. E aí depois que ele ficou lá no quarto, ele começou a me xingar, e continuou xingando, eu dando comida na boca do Vinícius, ele com o olhinho meio arregalado com medo, sabe? Meu outro filho comendo assim, olhando toda hora pra trás, assustado. E aí foi a hora que ele me chamou de vagabunda. Você é uma vagabunda. E eu tava tão irritada de tantas vezes que ele me xingava que eu acabei atacando ele da pior forma que eu podia, né? Que era falando mal das filhas dele, que não pode falar mal das filhas dele não, viu, gente? Porque senão ele vira um demo. As duas filhas dele nunca trabalharam na vida. Nunca trabalharam. Na época, uma tava com 16, a outra com 18. Ou uma tava com 18, a outra tava com 20, eu não lembro. Só que aí, na hora que ele me chamou de vagabunda, eu virei pra ele e falei, vagabunda são as suas filhas que nunca trabalharam na vida. Eu fico aqui o dia inteiro em casa trabalhando, quando não estou trabalhando no estúdio, sendo feita de otária, eu estou trabalhando aqui em casa. Nessa hora que eu falei que as filhas dele, que eram vagabundas, que nunca tinham trabalhado na vida, ele veio correndo de lá, eu tava de costas pra ele, e ele pegou e falou, quem é vagabunda aí? Aí eu falei, suas filhas. Devo ter errado, né? De novo, gente. Mas quando a gente tá nervosa, a gente fala tanta besteira que a gente nem percebe. Então eu tava assim, né, ali com o Vinícius, ele veio e tocou no meu braço. Quando eu virei, gente, foi o primeiro soco. Ele deu o primeiro soco no meu nariz. Eu senti a cartilagem, não sei se é um ossinho, se é cartilagem, não sei, eu senti só fazer trec. Eu senti, gente, eu consegui ouvir com o impacto do murro que ele deu no meu rosto, eu senti e escutei um trec. E eu senti o sangue escorrendo. E naquilo eu já fiquei desesperada. O meu filho, o Mateu, que é o mais velho, ele olhou e falou, para pai. E ele continuou desferindo socos no meu rosto. E nisso, meu filho, que já estava tão traumatizado, ele saiu correndo lá pra laje, né, que era um corredor assim que dava acesso para todas as portas, né. Então ele passou por aqui, pela cozinha, e foi para cima da laje, da outra laje, a laje da mãe dele. Porque nós fizemos uma casinha de madeira em cima dessa laje que era bem comprida. Então eles brincavam o tempo todo dentro daquela casinha de madeira. Quando ele viu o pai me espancando, o Mateu correu para dentro da casinha. O Vinícius pulou da cadeira, do sofá e começou a gritar, para papaigonha, para de machucar a mamãe, para, você tá machucando a mamãe, para papaigonha. E ele ficou pulando, e mesmo ele vendo meu filho desesperado, chorando e gritando na frente dele, pedindo para ele parar, ele continuou me batendo. Eu acho que ele me desferiu uns 6 a 7 socos, gente. Eu sei que ele deu um soco aqui em mim, que ficou um calombo desse tamanho, eu pensei que eu ia ficar daquele jeito para sempre. Ficou uma bola, gente, uma bola, literalmente aqui, ó. Aí eu senti os meus olhos escurecerem e quando eu percebi, minha roupa estava toda ensanguentada, as minhas pernas estavam ensanguentadas, o chão estava, e o sofá, que era bege, ficou vindo de tanto sangue que jorrava, gente, ele fazia assim, ó, sabe? Me desculpem tantos detalhes, mas é que eu quero que seja impactante para vocês perceberem que se vocês estiverem num tipo de situação dessas, para vocês saírem o quanto é tempo, não esperarem acontecer com vocês o mesmo que aconteceu comigo, tá? E aí eu não tinha força, gente, eu tava ali tomando um monte de soco na cara, eu já tava mole e tava sentindo aquele líquido quente no meu rosto, escorrendo pelo meu peito, assim, pelo meu pescoço, nas minhas pernas. E foi um momento assim que eu só gritei, Deus! E na hora que eu gritei, Deus, ele se encostou na parede assim, arregalou os olhos.
E nesse momento eu cheguei até a pensar que aquilo ali fosse espiritual, sabe? Porque foi só eu gritar Deus que ele parou de me bater e se encostou na parede, arregalou os olhos e saiu de cima de mim. Aí ele voltou pro quarto, continuou me xingando lá, começou a falar um monte de coisa. Eu falei pra ele que eu não tinha amante, que eu não tinha feito nada de errado, que ele devia perceber que eu trabalhava de segunda a sábado no estúdio, de manhã até a noite, não tinha nem como eu ter amante, e que de domingo eu ficava cuidando dos meus filhos em casa, esperando ele voltar do futebol bêbado pra aprontar uma dessas comigo, né? E pasmem, depois disso, ele foi pro quarto ouvir louvor. Vocês sabem aquele louvor Jó? Né? Eu não vou cantar para vocês, tá? Porque eu sou muito ruim nisso. Mas é aquele louvor que fala, Jó, como pode ainda adorar? Né? E que fala da história de Jó, que ele perdeu família, perdeu amigos, perdeu tudo, e como ele ainda podia adorar. Ele foi, colocou o som no último volume nesse louvor e ficou louvando dentro do quarto. Isso que nós não éramos nem batizados ainda, hein, gente? Aí o meu filho, o pequenininho, o Vinícius, veio com um pedacinho de pano, eu tava chorando, ele veio limpando o sangue da minha perna. E ele fala, não chora, mamãe, não chora, mamãe, você é linda, sabe? E aí que eu chorei mais, porque eu vi o meu filho passando por uma situação daquela, vendo a mãe daquele jeito, e ele pedir para eu não chorar, que eu sou linda, e eu com um galo daquele tamanho, os olhos todos estourados, o rosto todo sujo. Foi quando eu lembrei do Mateu, e aí eu pedi para o Vinícius ficar sentadinho no sofá e corri para a laje para ver onde ele estava. E quando eu passei correndo pela cozinha para ir atrás do meu filho na casinha, quando eu olhei para o lado, que assim, tinha a saída da cozinha, a laje aqui, e aqui tinha uma escada que ia lá para a casa da mãe dele, né? A escada que descia para a casa da mãe dele. Quando eu olhei para a escada, tava a mãe dele, que hoje já é falecida, então eu vou até me ater a não falar muito dela, né? Porque eu não quero, né? Ela, não é porque deixou de existir, não é porque morreu que a gente tem que falar, ah, pobre santa, mas também não quero ficar falando dela que ela não está mais aqui para se defender, né? Então eu acho que é até falta de caráter também falar de uma pessoa que não está mais aqui. Mas enfim, vou me ater só a contar esse detalhe. Tava a mãe dele, a irmã dele e a sobrinha dele na escada, me ouvindo pedir socorro, escutando ele me bater, e quando eu passei correndo, elas estavam rindo. E quando eu olhei para elas, que elas me viram, elas desceram as escadas correndo. Mas vê se pode uma mãe, uma irmã e uma sobrinha rindo da situação. Se ele me matasse lá dentro, elas iam rir? E aí, quando eu percebi que elas estavam rindo, eu corri para dentro da casinha. Meu filho estava todo acuado lá dentro, agachadinho, chorando. Eu peguei ele, levei para dentro de casa e pedi para ele ficar calmo. Nisso, eu liguei para minha mãe para avisar que nós não íamos mais buscar a Celina aquele dia, porque para ela não ficar preocupada, porque eu tinha falado para ela, mãe, tá hora eu passo aí para pegar a Celina, pra gente poder ir para a festa. Só que aí eu liguei para ela para falar que a gente não ia mais. E nisso eu contei para ela o que tinha acontecido. Ela queria de tudo quanto era jeito para minha casa. Eu falei, não, mãe, não vem para cá hoje não. Não vem para cá hoje não, vem amanhã, né, que eu vou tentar acalmar as coisas aqui, porque se a senhora vier para cá vai ser pior, porque ele tá bêbado. Aí minha mãe chorando no telefone, querendo ir lá me buscar, eu não deixei, e também nem queria sair de casa, que eu tava com o rosto desfigurado. E aí eu dei banho nos meus filhos, fiquei com os meus filhos até a tarde inteira, né, mesmo porque tava dormindo. Tomei um banho, tentei limpar o meu rosto, fiquei com os meus filhos, tentei acalmar eles, que eu a tarde inteira abraçadinha com eles, e aí depois à noite eu dei janta para eles, dei um banho neles, coloquei eles para dormir e subi lá pro meu estúdio, né, meu estúdio dele, subi pro nosso estúdio lá de poli e dormi lá. E depois disso, gente, né, no outro dia minha mãe chegou, viu o que tinha acontecido, foi me levar no médico.
E depois disso eu passei 3 meses morando dentro do estúdio. Mandei uma mensagem para as minhas alunas, mandei uma foto do meu rosto machucado e falei para elas que eu tinha sofrido um acidente de carro, porque eu não queria que ninguém soubesse que ele tinha me espancado. E aí nisso eu cancelei as aulas todas e fiquei 3 meses morando dentro do estúdio sozinha. E aí durante o dia os meus filhos subiam, ficavam lá comigo, na hora de comer eles desciam, minha filha já sabia fazer almoço, então ela ajudava a cuidar deles, e eu continuava lá dentro do estúdio. Tinha chuveiro lá dentro, então eu tomava banho lá, minha filha me levou um cobertor, ela passava tudo pela janela, cobertor, comida, café, tudo. E eu fiquei lá por 3 meses esperando meu rosto desinchar. E meu rosto, gente, levou mais ou menos isso, uns 3 meses para ele voltar ao normal. Mas eu parecia outra pessoa. Eu vejo as fotos hoje em dia e falo, meu Deus, quem é essa pessoa? Aqui, gente, eu fiquei inchada aqui e aqui ficou magro. Não sei se foi de tanto ele bater aqui nessa região, aqui ficou muito inchado. E aqui ficou super magrinho, sabe? Meu rosto, ele ficou tipo um peão. E aí eu tive que ficar lá no estúdio esse tempo todo esperando meu rosto voltar ao normal. Saldo dessa confusão toda, ele quebrou meu nariz, deslocou meu maxilar. Até hoje eu ainda tenho meu maxilar ainda solta. E eu perdi 20% da visão do olho direito. Ele cortou o meu olho por dentro, que essa partezinha cortou, mas a visão eu perdi 20% desse olho aqui. A minha orelha saiu um pedaço, não sei como foi que aconteceu aquilo, né? Mas agora não dá nem para perceber direito. Um dente ficou mole, enfim, foi isso. Essa foi a pior agressão que eu sofri. E aí eu fiquei morando lá dentro do estúdio e coloquei na minha cabeça que eu tinha que dar um basta naquilo de alguma forma. E que depois que meu rosto voltasse ao normal, eu ia buscar ajuda para eu poder sair dali, sabe? Sair dali. Eu ainda não era casada, tá, gente? A parte do casamento eu vou realmente ter que fracionar e deixar lá no 3º vídeo mesmo. Acredito que vão ter que ser 4 partes, porque é muita informação, né, gente? Para vocês conseguirem ligar uma situação na outra para vocês poderem entender. Então, eu falo para vocês sobre o casamento no próximo vídeo, tá bom? E alertar para vocês, mulheres, um relacionamento abusivo, ele dá muitas red flags. Ele tem muitos insights. Você consegue pegar, às vezes, sutis, mas você consegue. Você consegue pegar. Você consegue. Por mais sutis que sejam, você consegue perceber que as coisas não estão bem. E você que tem filhos, até você que não tem filhos, mas eu estou direcionando agora um apelo para quem tem filhos, sabe? Por mais que seu filho sofra, por mais que seu filho chore, peça para você não se separar e você está vivendo um relacionamento abusivo, se separe. Você vai conseguir conversar com seu filho, com a sua filha e fazer com que ele entenda que a mamãe está passando por uma situação de risco e que se você continuar com essa pessoa, vai dar ruim mais cedo ou mais tarde. Então, é muito melhor você ver o seu filho ou sua filha chorar por 1, 2 semanas do que depois o seu filho chorar pelo resto da vida. Lembrando de como a mãe dele foi eliminada pelo pai, tá? Então, é isso que eu queria dizer para vocês e deixar, assim, a minha opinião sincera e meu apelo do fundo do coração para quem tem filhos: não fiquem em relacionamentos abusivos por causa dos filhos, não fiquem. Assim como os filhos de vocês têm a vida deles, que eles vão crescer, se Deus quiser, vão se desenvolver, vão casar, vão ter as vidas deles e vão carregar as cruzes deles. Você também tem sua vida, você também carrega sua cruz e só nós sabemos o peso da nossa cruz. Então a gente não tem que colocar mais os nossos filhos em cima da nossa cruz
porque os filhos vão sofrer se a gente se separar. Não, os filhos vão sofrer naquele momento, nós vamos sofrer porque é uma situação complicada, mas tudo passa, tudo passa. E aí, quando você estiver vivendo uma vida digna com seus filhos, eles vão te agradecer. Hoje em dia, meus filhos já estão com a idade que estão, né? 19 anos, minha filha foi trabalhar sozinha hoje. Hoje eu tô sentindo dor. Ela pegou a Juninha dela, que é a bicicleta elétrica, foi embora trabalhar. Meu filho de 16 e meu filho de 11, essa semana eles estão na casa de uma tia, que estão aproveitando que é férias, né? E eu deixei eles, tadinhos, deixei eles lá aproveitar, né? Então, eles, tá vendo? Ninguém morreu. Estão aí. E se eu tivesse continuado lá, eu estaria aqui? Não. Eu não estaria aqui. Eu não ia poder ver minha filha indo trabalhar. Eu não ia poder ver o meu filho crescer como o Mateus tá grande. Eu ia poder receber o carinho do Vinícius, que é uma criança assim muito amorosa, muito carinhosa. Se eu tô com uma dor de cabeça, ele vem com a minha xicrinha de café. Tá, mamãe, eu fiz pra você. Porque ele sabe fazer café na cafeteira, eu ensinei ele. E sempre quando ele vê que a minha garrafa térmica tá vazia, ai, gente, desculpa, tô vazando pela cara inteira, que horror. E sempre que ele vê que a minha cafeteira tá vazia, ele mesmo vai lá e faz o cafezinho pra mim. E se eu tô deitada na cama, num dia de depressão, ele fala pra mim, mãe, levanta, eu fiz um lanchinho pra você. Eu dou um abraço gostoso no meu filho, tudo volta ao normal. E tudo fica bem. Eu agradeço a Deus por ter eles, por ter meus 3 filhos. E por ter minha mãezinha também, que a minha mãe, ela é minha leoa. Ela cuida de mim, com unhas e dentes, assim, se for pra entrar numa briga por mim, ela entra. Mas é isso, meus amores, me desculpem novamente, um vídeo gigante. Aff. Cansaram? Até meu chá acabou, coisa. Eu tenho que fazer mais chá, tá vendo? Pra contar pra vocês as histórias. Olha aí, vocês acabaram com o meu chá. É vocês, né? Eu que acabei com o meu chá. Mas é isso, tá, meus amores? Mas é isso, tá, meus amores? Peço desculpa pra vocês por ter me emocionado, mas é que quando falo dos meus filhos não tem jeito, me emociono mesmo. Eu acho que eu toda mãe é assim, né? E no próximo vídeo eu conto pra vocês como eu me casei. Pra quê, né, gente? Não já bastasse tanta humilhação, tanta chateação, ainda vai a burra se casar. Mas enfim, né? Pode deixar nos comentários, eu sei que vocês estão com vontade de me xingar, me xinga, não tem problema. Isso é bom, tá? Porque eu vejo o quanto eu errei, e aí com os comentários de vocês eu vou poder ser uma pessoa melhor para poder estar trazendo vídeos, para estar incentivando outras mulheres a não se calarem, outras mulheres a não serem feitas de trouxas, de saco de pancada, de ser feito de otária, que a gente não merece isso, tá? Então deixa nos comentários. Se inscreve no meu canal, gente, por favor, eu preciso ter engajamento com vocês. Eu preciso saber que vocês estão gostando. Sabe, que vocês estão gostando de me ouvir, isso tá fazendo bem pra mim, né? Tá me ajudando na minha depressão, na minha depressão não, lembra que eu falei pra vocês? A gente não tem depressão, a gente está com ela, é temporário. Então, me ajuda nessa fase que eu estou com a depressão, né? Que eu estou deprimida, tá bom? Então, é isso, meus amores, desculpem novamente esse vídeo enorme. Se gostaram, deixa um joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. E não esqueçam, aqui tá o botãozinho das notificações, tá? Clica no botãozinho das notificações para toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube possa informar para vocês, tá bom? No próximo vídeo eu vou contar como foi o casamento, né? E se melhorou, se piorou, como ficou e como eu me desvencilhei disso. Tem
situação surreal chegando aí agora com a minha filha. E ela, a minha filha, foi o meu motivo da minha liberdade. Tá vendo? Vai mexer com os filhos, vai, mexe com os filhos pra você ver o que acontece. Então é isso, meus amores, fico esperando vocês no próximo vídeo, tá bom? Obrigada novamente a todas por terem assistido, fiquem todas com Deus, beijo enorme no coração de vocês e até a próxima.